A paz do Senhor aos irmãos. Vem aqui dar término da lição da nossa revista A Igreja em Jerusalém, a lição número 7, que tem o nome Uma Igreja que não teme a perseguição. Hoje estaremos terminando essa lição e que o Senhor Jesus venha tocar no coração de cada um de vocês. Oremos. Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, toma a nossa vida em tuas mãos, faça sua vontade, seu querer, abra nossa mente para ter um entendimento daquilo que o Senhor deseja falar com cada um de nós. Me usa, meu Pai, para ser instrumento da tua obra. Nos dê um entendimento da tua palavra. No nome santo de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém, graças a Deus. Vamos para o término dessa lição, que hoje teremos o título, A Igreja Destemida. Esse é o terceiro tópico dessa lição. 1.1. Testemunho com poder. Tão logo foram libertos os apóstolos, começaram a testemunhar de sua fé. Atos 5:25. De nenhuma forma se sentiram intimidados, estavam capacitados pelo poder do alto. Não é por acaso que o livro de Atos já foi denominado por antigos escritores de o ato do Espírito Santo. Vemos o Espírito Santo operando por todo o livro, mesmo quando o seu nome não é mencionado. Ele é a fonte de poder da igreja. Sem o Espírito Santo, a igreja perde o seu testemunho e se torna inoperante. Então, aqui nós vemos qual é a importância de buscarmos o Espírito Santo todos os dias. Existem pessoas que acham que o Espírito Santo é gritaria, é pula-pula, é só falar em línguas. Não é só isso. Eu não sou contra quem quando está cheio do Espírito Santo, fala mais alto, pula, fala em línguas. Não é isso, eu não estou falando isso. Mas as pessoas têm achado que o poder do Espírito Santo, as pessoas têm limitado somente a isso. Mas o poder do Espírito Santo é muito além daquilo que nós imaginamos. Para uma igreja fluir, para uma igreja fazer o seu evangelismo e fazer a obra do Senhor, ela tem que estar cheia do Espírito Santo, porque é ela que vai direcionar o caminho que você vai seguir, é ela que vai dizer, é o Espírito Santo que vai dizer para você, vai dizer fica, vai dizer volta. Então é o Espírito Santo que guia a igreja. Enquanto nós não nos enchermos do verdadeiro poder do Espírito Santo, a igreja não vai prosseguir. Então é o Espírito Santo que nos traz a tática de como nós vamos agir, como a gente tem que ir para buscar as almas que estão lá fora. É o Espírito Santo que vai nos proteger da mão do inimigo, da mão do diabo. Por quê? Porque o inimigo está ao nosso derredor bramando como leão. Ele está doido para nos tragar, ele está doido para acabar com a nossa vida. Então, enquanto a gente não fizer a obra do Senhor, verdadeiramente, não buscá-lo, o Espírito Santo, a gente não vai conseguir fazer a obra do Senhor. Por quê? Porque a obra do Senhor a gente tem que fazer com amor, com alegria, tem que ser sincero. Nós temos que ser sinceros naquilo que fazemos para Deus. Então, quem é que vai nos dar esse poder? É o Espírito Santo. Então, quando você se converte, a sua igreja, a primeira coisa que tem que fazer é buscar o batismo com o Espírito Santo. Por quê? Porque é o batismo com o Espírito Santo que vai te mostrar o instrumento que você é na mão do Senhor. Ponto 2. Convicto de sua fé. Lucas registra a ousadia do testemunho de Pedro, Atos 5:29. Nesse texto, temos uma clara defesa dos valores cristãos. Ele mostra que a igreja primitiva não negociava sua fé, mesmo que isso lhe custasse caro. A mesma referência também é muitas vezes usada para justificar a desobediência civil por parte da igreja em relação ao Estado, quando este age contrariamente aos princípios adotados por aquela. De fato, isso está em foco
Contudo, não se trata de uma mera desobediência civil ou rebeldia, mas de uma defesa consciente daquilo que a igreja crê, como fazendo parte da sua natureza e essência, e que por conta disso não pode de forma alguma ser negociado. O que acontece aqui? O povo daquela época e até o povo de hoje vai falar que muitas das vezes nós cristãos estamos sendo desobedientes a uma lei. Não, não é isso. O próprio Deus, ele fala que nós devemos obedecer às leis daquele governo. Mas, porém, é aquilo, se elas não ferirem a lei de Deus. Eu já tinha dito aqui, falado, que quando ferem as leis cíveis, ela fere a lei de Deus, nós temos que pensar muito nisso. Se a gente vai ir a favor dessa lei ou contra. Então nós temos que tomar muito cuidado, nós não temos que ser desobedientes às leis do nosso governo, às leis do Estado, às leis do país, mas sim ser obediente principalmente à lei de Deus. Mas se a lei do Estado, daquele país, fere a lei de Deus, nós temos que lutar contra ela. Nós temos que pregar, falar que Deus é contra aquilo. E nós temos que falar com ousadia. E quem é que vai trazer essa ousadia, tirar essa timidez, tirar esse medo de dentro de nós? É o Espírito Santo. Era o que Pedro, Paulo, João, Tiago, os apóstolos faziam. Eles, cheios do Espírito Santo, eles pegavam e pregavam a palavra. Eles iam contra tudo aquilo que era errado. Eles iam contra tudo aquilo que feria a lei do Senhor. E é dessa forma que temos que agir. Ir contra tudo aquilo que fere a lei do Senhor. Não temos que nos acovardar, nós temos que falar. Nós temos que lutar contra aquilo. É por isso que nós temos que pegar e falar a verdade, não ter medo de falar a verdade, mas sim que a gente venha fazer o melhor para Deus. Como que nós fazemos o melhor para Deus? Quando nós buscamos o Espírito Santo e permitimos que o Espírito Santo nos guie, ele que fale através de nós, porque quando nós travamos e limitamos o poder do Espírito Santo, a gente não faz a obra de Deus. Amém? A conclusão dessa lição vai falar: vimos como uma igreja capacitada pelo Espírito enfrenta perseguições. O cristão, portanto, não deve se assustar com elas. No contexto do cristianismo bíblico, essa é a regra, não a exceção. Ninguém gosta de ser perseguido. Contudo, as Escrituras nos previnem a respeito da realidade da perseguição, da jornada cristã. João 16:33. Isso não significa que o sofrimento deve ser um alvo a ser alcançado, mas que devemos estar conscientes de que não podemos evitá-lo. Portanto, nosso foco deve estar em Deus, pois Ele é quem pode nos guardar e capacitar no meio do sofrimento. Amém. Espero que vocês tenham gostado dessa lição, a lição dessa semana. Semana que vem estaremos com a lição 8, uma igreja que enfrenta o seu problema. E antes de mais nada, antes de terminar, fazer a oração final, eu quero desejar a vocês um ótimo ano de 2026, que vocês venham realizar tudo aquilo que deseja e que seja da vontade de Deus. Coloque todos os seus desejos na mão de Deus, para que Ele veja o que é da vontade dEle ou não, e que Ele realize da forma que Ele quer. Não da nossa forma, porque da nossa forma é falho, a gente escolhe caminhos errados, mas quando nós colocamos na mão do Senhor, Ele nos traz o caminho certo e é duradouro o que a gente quer realizar. Amém? Então, feliz ano novo para cada um de vocês. Oremos. Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, quero te apresentar a minha vida e a vida de todos aqueles que assistiram essa live e vão assistir nas redes sociais. Toma, Senhor, a vida de cada um. Obrigado por tudo, meu Pai, que o Senhor tem feito em nossas vidas. Continua, meu Pai, trazendo o seu entendimento para cada um de nós. Nos ajude, nos auxilie nesse novo ano que vai entrar. E que não seja a nossa vontade que seja realizada, mas sim a sua.
Os sonhos e os planos são nossos, mas a vontade é a sua. O jeito que vai acontecer é o seu. Então, meu Pai, nos fortifique cada vez mais e que nesse novo ano a gente venha te buscar cada vez mais, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém, graças a Deus, e até o ano que vem, na próxima live. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês.